Então, a ideia aqui hoje é falar sobre GraphQL, né? Coloquei o título como introdução a GraphQL, que nós vou passar, né, por uma teoria, fazer uma pequena prova de conceito, mas nada muito detalhado, não. Então, assim, acho que essa apresentação, inclusive, pode render novas apresentações aí, se houver mais interesse pelo tema, ou até se eu estudar mais coisas. Então, começando aqui falando sobre mim, porque não sei se todo mundo conhece, até porque eu não conheço todo mundo que está aí. Meu nome é Rafael Cardoso, mas na prática todo mundo me chama de Cardoso, ou Cardozinho, ou Cardozão. Tem até o mais fofucho aí que me chama de Cardosucho. Estou respondendo por qualquer um, Rafael é menos comum. Eu sou formado em Engenharia de Controle e Automação e trabalho com TI desde 2007. Eu sou DTI das antigas, ou seja, isso significa que nessa altura do campeonato eu estou em disputa aí a minha terceira Copa do Mundo pela DTI. Eu entrei na DTI em 2010, justamente no começo da Copa do Mundo da África do Sul, foi logo ali. E eu sou do time GC. O GC, para quem não sabe, é o sistema chamado de gestão de contratos. É o sistema que gerencia os contratos de aluguel de carro da Localiza no Brasil e na América Latina, ou seja, toda a Localiza Rentacar. Então, assim, a nossa agenda aqui hoje é falar um pouco sobre a motivação de por que eu topei trazer esse tema aqui para o TechShot. Introduzir bem rapidamente o que é o GraphQL, ou GraphQL, como vocês preferirem. Fazer uma contextualização, na qual eu quero fazer um paralelo assim, com serviços e com o REST, com APIs REST. Depois entrar um pouquinho e explicar alguns conceitos no GraphQL. Mostrar uma pequena POC que eu fiz. Conclusão, abrir para discussão aí. Então, motivação, né? Por que falar aqui de GraphQL? GraphQL para mim é um assunto, para mim pessoalmente, é um assunto recente. Né? Até o ano passado eu nunca tinha ouvido falar, mas acessando, lendo algumas coisas na Infoque, eu vi que esse assunto, essa palavra estava sempre lá. E aí o ano passado eu li um artigo, achei interessante, mas não entendi muito, não aprofundei. Mas aí esse ano a gente foi na QCon de São Paulo, eu e o Ferreira. E, bom, para mim na QCon ficou claro que GraphQL é uma buzzword, assim. 11 em cada 10 arquiteturas que o pessoal mostrava lá envolvia a utilização de GraphQL. Então eu até coloquei como exemplo aqui que tá no site da QCon as maiores audiências, né, que teve mais públicos as palestras esse ano. Em quarto lugar está essa aqui, GraphQL o que, como e quando, que eu assisti. Em breve o vídeo deve estar disponível, eu mando para vocês. Mas essa mesma número 2 aqui, que eu também assisti, que é falando o pessoal da Nubank falando sobre a construção da NuConta, também tinha GraphQL na arquitetura. As outras 3 palestras aqui, a 1, a 3 eu assisti, mas não tinha nada a ver. Mas a 1 e a 4 eu não assisti, mas como envolve microserviços, eu não duvido que eles tenham abordado o tema também. Uma outra motivação, então, para estar estudando e falando sobre esse tema, é que, e aí nisso eu falo até um pouco mais do GC. O GC, para quem não conhece, né, esse sistema de gestão de contratos, ele começou a ser desenvolvido em 2010, ou seja, é um sistema de já 8 anos. E com conceitos daquela época, e além disso, sem separação de time, ou seja, é um sistema que, sei lá, muitas pessoas que trabalharam na DTI meteram a mão, e ele não é só um monolito, como ele é um monolito dos monolitos. Ele é gigante, é um sistema assim, muito difícil de dar manutenção, no qual a gente, nos últimos anos, está tentando evoluir, modularizar algumas coisas. Então, o motivo de eu também estar indo atrás de GraphQL é porque, nessa altura do campeonato, eu acho que a gente está tentando não cometer alguns erros do passado, né? E tornar a nossa vida mais fácil, né? Que hoje não é nada fácil. Não está escrito aí também, mas tem uma última motivação para fazer a palestra, é que ganha Mulambo Coins, né? E aí eu vi ali que dá para trocar por cerveja, então eu fiquei bem motivado. Então, vamos lá. Introdução. O que é o GraphQL? O GraphQL é uma linguagem para consulta e manipulação de dados para Web APIs. Ou seja,
Digamos que o GraphQL ele está para as APIs da mesma forma como o SQL está para o banco relacional. Ele foi desenvolvido a partir de 2012 pelo Facebook, pela equipe lá do Facebook, e a primeira release saiu em 2015, mas a primeira release estava só em outubro de 2016. Ou seja, a gente vê que é um assunto que é recente. O GraphQL, assim, sendo utilizado, né, em mais cases, ele não tem 2 anos. Então, o lance que mais me atraiu aqui, né, se você ler qualquer Wikipedia ou site do GraphQL.org ou qualquer coisa, o que eles falam, o que começa falando assim é que o GraphQL vai te permitir a criação de queries que vão definir exatamente os dados que você quer que sejam retornados na resposta. E é isso, ele não tem qualquer relação com com uma fonte de dados específicas. O GraphQL não funciona só para MongoDB, não é só para SQL Server, não é só para... A questão da procedência dos dados é indiferente. E também ele é indiferente à linguagem. Com qualquer tecnologia, e você pode implementar as bases de como isso tem que funcionar. E por essa questão de ser uma forma de você consultar dados em APIs web, considera-se que ele é uma alternativa às APIs REST. Então, vamos tentar contextualizar um pouco essa brincadeira aí. Então, assim, como eu comecei falando do GC, eu vou me pautar aqui num modelo bem reduzido e simplificado da nossa suíte lá, que é o contrato, né? Um contrato hoje, reduzindo bastante, ele teria um código, uma situação, e essa situação aí é uma enumeração na qual eu coloquei só 3 valores, na verdade deve ter uns 10. Um cliente, chamei de cliente principal, e uma agência de abertura. Então, cliente, então, 1 para 1, né? Desculpa, aqui embaixo. O cara tem código, nome e documento. A agência 1 para 1 também, agência de abertura no caso, código, nome e telefone. E o pagamento ali no caso é uma lista, uma composição que... Faltou até colocar o código ali do contrato, desculpa, mas o pagamento teria ali um ID, uma data, uma forma e um valor. E a forma do pagamento seria dinheiro, crédito, débito ou cheque. É um modelo bem reduzido, tanto que não tem nem carro aí nesse contrato de aluguel, mas é só para a gente conseguir orientar aí a apresentação. Então vamos lá. À medida que a gente começou a tentar quebrar o nosso monolito lá, o GC, a gente começou a ter que criar alguns serviços, né, para parar de ter só um serviço SOAP que o GC até então expunha e que tinha lá diversos métodos que todas as outras áreas da Localiza que precisavam de contrato, ou de contrato não, ou de qualquer coisa que o GC tivesse o domínio, à medida que a gente começou a modularizar, nós fomos gerando alguns serviços REST, cada um expondo alguma coisa. E aí começaram os desafios, né? Porque imagino que alguns de vocês, se já passou pelo mesmo problema, devem ter passado por isso. Que as pessoas começam a te pedir, eu preciso de um serviço que você me retorne o contrato. Mas além do contrato, eu quero saber o nome do cliente. Eu preciso saber o telefone da agência e tudo mais. Então começa a misturar uma série de tabelas aqui no nosso modelo para um serviço só. Então a primeira coisa, né, quando você está até pouco experiente nisso, é tentar fazer uma abordagem 1 aí, ó. Eu criaria um serviço REST, que seja REST, mas que exponha aí o que eu chamei de contratão bruto. Bota tudo numa resposta só. Eu chamo aqui na minha API REST versão 1 contratos, passo o código do meu contrato. Contratão API bruto aqui, vai lá, faz uma query com join de todo mundo, retorna aquele calhamaço de informação lá para o cara. E aí eu estou atendendo muito bem o meu cliente, né, que queria exatamente, no caso a Localiza, queria exatamente essas informações sem muito trabalho. Mas aí qual que é o problema dessa abordagem 1, né? Tem vários problemas, mas dos primeiros dos quais que eu queria citar o acoplamento. O Vinição não está nem aí, não, senão o cara ia ficar muito feliz, né? Falando que tem problema de acoplamento aí. Depois, não tem separação nenhuma de domínio. O contratão bruto tá do mesmo jeito do GC, a mesma coisa. O que eu fiz, na verdade, é tirar um serviço SOAP, transformar numa tecnologia REST ali, mas continuar retornando as mesmas coisas. Mas uma outra coisa que é importante aqui, e aí tem muita relação com o GraphQL, é que o payload é muito alto. Ou seja, eu exponho um REST ali,
E pode ter um cara que está passando o código do contrato, mas ele quer, na verdade, só o código da agência de abertura. Mas de quebra ele vai receber um tanto de informação. Eu estou trafegando esse tanto de informação que muitas vezes é desnecessário. Muitas vezes não, a maioria das vezes. Porque na prática, galera, se a gente começou... Aquilo ali não é o contratão bruto ali, eu não estou inventando não, tá? A gente já fez. Bobear tem um cara desse exposto até hoje. E na prática, chega o mês seguinte, o cara fala assim, ó, tá faltando a informação tal, que eu também preciso. Aí você vai fazer mais um join, vai colocar mais uma informação tal, e todo mundo, os clientes anteriores, se eu não versionar a minha aplicação ali, vão estar pagando o payload altíssimo de trazer dados que ele despreza. Então isso levaria então a uma outra abordagem em REST, mais correta, que seria, se passar... Tá vendo? Foi tudo pensado. Ô, louco. Tá não, tá não. Tomei esse cuidado aí. Vamos tentar rodar de novo aqui. Então, isso nos leva à abordagem 2, na qual eu começo a separar as coisas em domínio. Então, você quer saber de contrato? Não tem problema não. Vou ter lá um microserviço que responde as informações do contrato e só. Você quer completar suas informações com dados do cliente? Pega aí o código do cliente que eu te retornei no contrato e chama o microserviço API do cliente. Mesma coisa para a agência, por fim, o pagamento. E aí passa a ser responsabilidade do cliente interessado nessas informações, que poderia até ser o contratão API que eu falei ali na abordagem 1, a competência de ir de serviço em serviço e agrupar essas informações da maneira como ele vai retornar lá o contratão bruto, se for o caso. Mas essa abordagem ainda continua com alguns problemas, né? Primeiro porque aí você vai precisar, obviamente, fazer várias requisições para compor a sua resposta. Se você quer um cara de um dado daqui, o outro dali, o outro dali, o outro dali, são 4 requisições, não tem o que fazer. E o payload continua alto. Né? A pessoa que vai lá pegar o cliente inteiro, na verdade, está precisando do nome do cliente. E vão ser retornados naquela API. Né? Como em REST tudo é tratado como recurso, vou trazer todas as informações daquele recurso, sendo que ele só precisa de uma ou outra. Então a gente chega agora no GraphQL. O GraphQL, como eu estava dizendo para vocês, ele é uma forma de você definir uma query para Web API. E essas queries, estou começando aqui já de cara com exemplos, são queries nas quais o cliente, ele define aquilo que ele espera. Então no primeiro exemplo ali, ó, eu estou chamando a query último contrato, que seria, aí, digamos, o último contrato criado pelo GC, e eu só quero o código e a situação. Eu não estou querendo informação de cliente, eu não estou querendo informação de agência, quero nada. Minha informação é reduzida. E olha o que é bruto no GraphQL. A resposta em JSON aqui, ela é basicamente a minha requisição. Ela vem exatamente no mesmo formato, na mesma ordem, tudo bonitinho. Facilita o seu passe. Dando um exemplo aqui embaixo, né, um pouco mais elaborado, eu ainda consigo, na minha query, passar argumentos. Então, nesse caso ali, ó, se eu estou pedindo a agência do código a CEPAM é uma agência lá da Pampulha, ele vai me retornar somente a informação da CEPAM que eu estou pedindo, que no caso é só o telefone. Não vai ficar me trazendo mais nada. Isso aqui é uma inversão de controle, digamos assim, entre cliente e servidor. Até então, a abordagem que eu estava falando, o servidor ele responde o que ele tem lá, o que ele quer, é você que se vire. Agora é o contrário, você fala o que você quer, você recebe o que você quer. Colocando mais exemplos aqui, ó, eu começo então a conseguir fazer coisa mais elaborada. Eu quero um contrato, passando um argumento, vou querer a query de contrato, né? Passando um argumento código, falando qual que é o contrato que eu quero consulta, mas eu quero o código, eu quero a situação, eu quero do meu cliente principal desse contrato apenas o nome. E quero também
que ele me traga os pagamentos do contrato, mas desses pagamentos eu só quero saber a forma de pagamento e o valor. E a minha resposta, mais uma vez, vem em formato JSON justamente com o que foi solicitado. Está lá meu código, situação do meu contrato, o nome, o cliente, o nome, o pagamento, que é um array, né? Trazendo pagamento a pagamento, com sua forma e seu determinado valor. Muito bruto. Aí você pode me perguntar assim, pô, Cardoso, então esse negócio é do caralho, né? Eu passo o que eu quiser, ele me retorna, vai retornar, funciona tudo como um passe de mágica. Mais ou menos. Obviamente, isso tudo funciona como um contrato também. Então eu preciso ter lá no meu servidor, na minha API, a definição de um esquema, né, um contrato, que eu vou responder. E aí o meu cliente, se ele me pergunta dentro daquelas possibilidades, eu estou respondendo legal. Então, e como é que funciona a definição desse esquema em GraphQL? Tudo é mais ou menos definido como type, como um tipo. E aí eu defino, por exemplo, ali no meu caso, o meu contrato como um tipo. Ele é um object type, ele é um objeto. E aí esse meu object type contrato, ele tem uma série de outros, ele tem uma série de fields, de campos, cada um desses campos sendo de um determinado type. Então, por exemplo, o meu código, ele é de um type ID. ID é um scalar type na GraphQL. GraphQL tem como tipo escalar, assim, primitivo, né? String, int, float, bool e esse ID. Qualquer outro que você quiser, basta você implementar lá no seu servidor e fazer funcionar, tá ótimo. Validar tudo certinho e é nóis. Eu tenho também o meu situação. E situação, no caso, ele é de um type que é uma enumeração. Está definida aonde? Aqui. Desculpa, não, eu repeti, foi mal. Ah, não, tá aqui. Eu repeti esse cara aqui, né? Que é uma enumeração. O GraphQL também interpreta enum. O cliente principal lá, ó, ele é o meu field, que do caso, um type, o type dele é o cliente, que é um outro object type, está definido ali embaixo. E por aí vai. Quer dizer, falando ainda também do pagamentos, o pagamento, no caso, ele é uma lista, né, um arranjo de um object type que é o pagamento. E por aí você define quais são todos os tipos que você está suportando, para cada tipo, quais são os fields que ele oferece, as opções. E por fim, você vem cá e define quais são as queries. A própria query também é um object type. Então, o GraphQL ele tem alguns object types padrão. Um é a query, que é obrigatório que você implemente sempre. Outro é o mutation, que eu não pretendo falar nessa apresentação, mas vocês devem ter visto no começo que eu falei que a gente poderia, que era... O GraphQL permite consulta, o que eu falei? Consulta e alteração de dados na API. O mutation serve para isso. É você fazer input via API utilizando isso aqui. E aí eu defino, então, quais são as queries que eu estou oferecendo. Ó. Aquela último contrato, então, é uma query que retorna algo do tipo, vai retornar um objeto do tipo contrato. A contrato, que recebe como argumento um string. Detalhe, toda vez que vocês virem aí essa exclamação, quer dizer que esse tipo, esse tipo, ele é não nullable. Então, no caso aqui, o código eu sou obrigado a passar. Também vai me retornar contrato, assim como pagamentos, quando eu passo o código aí do código de um contrato, ele me retorna a lista de pagamentos. A agência, mesma coisa. E o meu esquema, então, o que eu estou oferecendo é a minha query. E aí está aí. Dentro disso aqui, todas aquelas possibilidades que eu estava mostrando ali atrás, tudo vale. Bom, mas como é que funciona a execução? Aquilo ali na prática, né, nós estamos falando do cliente, né? Como é que o meu cliente mandar aquelas queries ali, a resposta que ele vai ter. Mas na prática, como é que funciona a minha API mesmo, né? Como é que vai ficar lá no servidor? Bom, primeiro que o servidor vai ter que implementar aquele esquema lá. E a minha query, então quando eu receber, vai precisar ser validada, né, dentro do meu esquema, e depois ser executada. E como é que a execução é feita? A execução é feita através de resolvers. Todo field que eu mostrei ali, todo campo, ele tem o seu próprio resolver. Então, na prática, na hora que chega lá uma query, o seu servidor vai interpretar aquilo ali quase como uma árvore e vai de campo em campo, chamando o seu determinado resolver. Então, quando ele chega num campo ali, que o campo é um escalar, por exemplo, nome,
ele chama o resolver e para por ali. Mas agora quando ele chega num field, né, que é um outro objeto, aí ele vai chamar o resolver desse objeto, que por aí vai começar a chamar os resolvers de campo a campo que você solicitou. Ele vai abrindo isso aí, preenchendo, chamando um a um, executando e guardando essas informações, né, partindo lá da raiz. E aí, quando você chegar ao fim, ele reconstrói a sua resposta, tipicamente em JSON, como eu coloquei ali, e retorna tipicamente em JSON. Então, eu vi isso tudo aí e falei assim, então beleza, legal, vou fazer uma POCzinha. Escolhi um sistema do GC, uma aplicação da suíte do GC, que é o GC Core, para quem trabalha no GC aí. E decidi, então, criar uma Web API lá para interpretar somente o REST. Uma coisa interessante nessa API, e quem prestou atenção aí do começo deve ter sacado, que é diferente do REST, é que o REST, eu tenho um endpoint para cada recurso que eu preciso. Eu quero pegar cliente, tem endpoint do cliente. Quero pegar no endpoint o quê? Aqui eu posso oferecer um único endpoint. O endpoint vai chamar GraphQL. Tipicamente esse é o nome que a galera dá. Porque o que ele recebe no final das contas é a query, é o único parâmetro. Que aí você escolhe, você vai passar query string, requisição, header de requisição, outra coisa. Body da requisição, desculpa. E começar isso do zero também não dá, né? Eu chegar e pegar em .NET agora e implementar toda uma biblioteca para poder interpretar todas essas regras aí do GraphQL e processar a informação. Então, no caso, já existe biblioteca para tudo quanto é linguagem, se vocês procurarem aí. A galera que é do Node.js já tem lá, Java, por aí vai. Eu, no caso, .NET, eu acho que tem até mais de uma, mas eu usei essa aí que até está recomendada lá na GraphQL.org, que chama GraphQL-.NET. Isso aí tem, o código está lá no GitHub e oferece alguns exemplos também. Eu me baseei, inclusive, no exemplo que tinha lá, e em outros que eu achei por aí. Inclusive, alguém tinha mandado um e-mail, sei lá, quando eu coloquei GraphQL lá nos e-mails da DTI, e apareceu um único e-mail assim, de alguém falando que tem esse tutorial aqui de como fazer em .NET. Aí eu dei uma lida nesse cara também. Bom, então eu queria mostrar para vocês agora como é que eu fiz esse cara aqui, um pouquinho de código e a execução. Foi em .NET Core ou foi no... Não, eu fiz no .NET normal. Mas esse exemplo aqui, esse cara aqui, tem uns 3 exemplos lá, inclusive em .NET Core, e a maioria dos artigos que eu li também está em .NET Core. Mas como eu aproveitei um trem que já estava pronto, sabe? Eu fiquei com preguiça meio de implementar todos os meus repositórios de novo, assim, e falei, vamos lá. Bom, deixa eu tentar arrastar meu Visual Studio para lá. Bom, tem uma parte que eu vou simplificar aqui, que é o seguinte, como que funcionam os resolvers? Basicamente com injeção de dependência. Então, na hora que eu vou inicializar minha API ali, eu declaro os meus tipos, o meu esquema, minha query, meus repositórios, e falo então para o meu... Eu estou apanhando com esse mouse aqui de um tanto. E falo para o meu controller que eu vou usar esses caras aqui que vão ser injetados por mim, são todos que vão ser injetados, são todos... Isso aqui é tudo esses 2 primeiros é tudo dessa biblioteca aí, GraphQL. E aí, no meu caso, o que eu fiz foi expor um get ali que recebe na própria query string qual é a query que ele vai executar. E daí para frente, ele vai pegar o executor e vai mandar rodar aquela query. Como é que vai funcionar isso lá na parte dos meus dados, né? Minha definição de esquema e tudo mais? O que eu preciso fazer é, primeiro, inicialmente, criar lá quais são as minhas entidades, DTO, sei lá como vocês querem chamar, esses caras que vão fazer aí a ponte entre minha fonte de dados e o meu type que eu tenho que devolver depois lá para o GraphQL. Então, vocês vão ver aqui que eu tenho tudo que eu mostrei lá para vocês. Eu tenho agência, com os campos que eu falei, cliente, pagamento e o próprio contrato. E depois eu defino os tipos. E aí, nos tipos, eu já começo a falar que aquilo ali é um Object Graph Type. No meu caso, o meu cliente ele é um Object Type. E eu começo a dizer aqui
em termos de resolver. Para o campo X, eu vou querer o código. Para o campo X, para o campo X. Para o campo código, eu quero o código lá do cliente. Para o campo nome, eu quero o nome lá do cliente. Para o campo documento, eu quero o nome o documento lá do cliente. Pô, Cardoso, mas esse resolver seu aí não está fazendo porra nenhuma. Na prática, tipo assim, a biblioteca entregou isso para mim. Se eu não falar nada, se eu não implementar nada o que meu resolver tem que fazer, ele vai simplesmente fazer um de par ali, vai pegar no objeto alguém que tem o mesmo nome. Então esses três caras aqui, ó, fácil. Basicamente vai pegar lá. O agência vai ser a mesma coisa. Opa, pagamento tipo. O pagamento é basicamente a mesma coisa, a exceção que ele tem aqui um cara que é uma enumeração. Então eu preciso declarar um enum lá, falando que é um enumeration graph type, e fazendo aqui o meu de para de que quando o meu pagamento chegar com essa enumeração aqui, ele vai fazer um de para com os mesmos valores que eu tenho e transformar lá no meu enumeration graph type. Mas a cereja do bolo está mais aqui no contrato. Por quê? Porque o contrato, ele sim tem que começar a implementar os seus resolvers, né? Ele tem o código, que não tem nada demais. Aí tem até um cara aqui que eu inventei aqui, só para exemplificar, que eu chamei de código concatenado, que esse código concatenado é uma propriedade, é um field que eu inventei ali, que ele não existe no meu type contrato. Não existe na minha entidade contrato. Eu coloquei ele somente no meu esquema aqui, no meu object type de contrato, para mostrar que eu poderia criar um resolver para fazer um processamento qualquer ali. No meu caso, eu estou concatenando meu contrato, meu código duas vezes, só para provar que isso que eu consigo fazer. Mas os de baixo, ó, eu já começo a precisar de implementar. Então, por exemplo, se na hora que eu estiver lá executando uma query que me solicitou o meu cliente principal, ele vai cair nesse field aqui e o resolver vai ser chamar um repositório que eu criei e obter aquele cliente daquele contrato. Mesma coisa para a agência de abertura, mesma coisa para os pagamentos do meu contrato, que no caso dos pagamentos, enfim, são uma lista. Então, aqui embaixo, o meu esquema, então, né, ele como vocês viram, ele está sendo injetado lá no controller, já vai receber o meu GraphQL query, e a query está aqui, ó. Quais são as queries que eu tô expondo hoje? As queries que eu estou expondo são aquelas lá, o contrato. Então, a query contrato, ela tem que receber um argumento que não é nulo, que é o código. E uma vez que ela receber esse argumento, o que ela precisa fazer é ter um resolve que vai buscar o meu contrato pelo código. Eu expus também uma query. E aí isso aqui cai lá no meu contrato tipo, naquele resolver lá, e dependendo do que ele está solicitando, ele pode cair no resolver do cliente principal, do cliente, da agência, dos pagamentos, por aí vai. Eu expus também um de pagamento, que basicamente também recebe como argumento o código, no caso o código do contrato, e eu chamo meu repositório aqui e listar os pagamentos por contrato. Por fim, a agência, bem similar também, recebe o código e busca agências. A título bem de curiosidade, assim, ó, o meu repositório está aqui. E eu até botei um break aí nos quatro métodos que esse repositório está implementando, para a gente poder fazer aqui o exercício de mostrar que eu não estou buscando tudo, não. Então, assim, só vai cair dentro de um cara desses se minha query estiver solicitando aquela informação. Então, esse trem está rodando aqui, deixa eu executar de novo, não sei se caiu. E aí, deixa eu tentar puxar o... Então... Então, por exemplo, aqui, ó, vamos o exemplo 1, ó. Quero fazer uma query aqui em que eu vou buscar os pagamentos do código tal, eu quero forma e valor como retorno.
Se eu sapecar isso aqui, caiu lá no meu listar pagamentos, parou por aí, me trouxe minha resposta lá, do mesmo jeito que eu solicitei. Cadê meu mouse? Eu posso também, então, começar a brincar aqui o mais elaborado que a gente tinha feito, é o contrato. Eu quero buscar as informações do contrato, mas também quero que traga o nome do cliente e os pagamentos. Porra, tá difícil. Se eu sapecar isso aqui, olha lá, caiu para buscar o contrato, na sequência caiu para buscar o cliente, caiu para buscar os pagamentos e está lá. Renderizou e devolveu uma informação com somente aquilo que eu quero. E por aí vai. Então, voltando minha apresentação aqui para cima, então foi isso, eu tipo assim, utilizei o meu sisteminha ali que eu já tinha, os repositórios tudo mapeado, para expor, no meu caso ali do GC, uma Web API que recebesse uma consulta GraphQL, processasse e me retornasse somente aquilo que o meu cliente pediu. Basicamente isso. Então vamos começar na conclusão. Então, como vocês puderam ver, GraphQL ele é uma alternativa para a construção de Web APIs. Ele, até comentei, ele faz uma inversão nessa relação do cliente-servidor, porque não é o servidor expõe lá uma gama de opções, mas quem diz o que quer é o cliente, não é a API te empurrando aquele calhamaço de informação que você vai simplesmente ignorar. Na prática é assim, né? Eu tenho diversos hoje clientes que eu implemento para consultar uma API. Do lado do meu cliente, o que eu implemento como objeto lá é 2 propriedades, um cara que me traz 20. Ou seja, então eu estou evitando o tráfego de dados necessários e minimizando o número de requisições, pelo menos para o meu cliente mais externo. Né? Se você pensar ali naquilo que eu falei no começo, se eu fizer uma arquitetura em que o meu contratão bruto, ele é uma API que recebe requisições GraphQL e depois ele se vira para chamar outras APIs, que no caso eu posso considerar que são microserviços, cada um com seu domínio bem separado, tudo bonitinho, eu vou estar minimizando para quem quiser consultar o contratão API, o número de requisições que ele teria que implementar. Ele simplesmente vai lá, escreve a query e retorna. Importante que tem muita coisa aqui que eu não citei do assunto, é muito mais complexo que isso. Mas existe um conceito que chama introspection, que é com o qual você vai na API, na GraphQL API, e pergunta qual é o seu esquema. E aí ele fala, o meu esquema eu tenho isso, aquilo, aqui eu vou receber tal, eu tenho esse objeto aqui, que tem tal e tal campo, de tal e tal natureza, eu estou expondo essa e essa query, e por aí vai. Aí o cliente sabe como que ele vai construir, se ele tem um domínio, né, mínimo do negócio, como que ele vai construir as queries para solicitar dado. Criticismo sobre isso, né? Até criticismo entre aspas, porque podem ter pessoas, eu até mesmo, que não concordem com todas as questões, mas uma das questões é que, tipo assim, você está expondo todos os dados. A sua API, ela não oculta nada. Então, você está expondo aquele esquema lá, qualquer cliente vai ter conhecimento daquele esquema todo. Outra questão é versionamento. Aqui não tem versionamento, eu não vou escrever uma API V1, eu vou mudar o meu esquema e vou acrescentar coisas novas lá. Alguém chegou e bateu lá no GC, não, mas estou precisando de uma query que faz o último contrato. Vocês viram que eu não implementei o último contrato. Beleza, eu vou lá na minha API, implemento o último contrato, sapeco em produção de novo, não quebrei ninguém, está todo mundo feliz. Só que tem gente que sente falta de ter versionamento, por exemplo, para poder ver qual que é a diferença da V1 para V2 e por aí vai. Isso para mim assim, não faz muita falta não. Um outro criticismo, aqui é mais da minha implementação,
mas que não é um problema do GraphQL, eu só ainda não consegui avançar e chegar nesse ponto, é que vocês devem ter visto que foi meio síncrono, né, minha execução. Eu fui... Depois, a partir do momento que eu já tinha o contrato, teoricamente, eu já tenho as informações suficientes para, em paralelo, ir na API do cliente, na API da agência, na API do pagamento e obter essas informações. Existe execução assíncrona, assim, no GraphQL, só que eu não sei como implementar, eu ainda não olhei como implementar com essa biblioteca. Mas aí resolveria mais um outro problema, porque aí você ganha, inclusive, em performance pra caralho. Bom, galera, a apresentação, assim, é o que me propus. Foi mais isso mesmo. Tipo, mostrar uma, digamos assim, uma tecnologia que até pouco tempo atrás eu não conhecia, né? Que eu peguei para estudar agora. Não sou expert ainda, mas estou bastante interessado. Até porque eu acho que isso é muito aplicável às coisas que eu escrevo hoje. E, bom, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu consiga responder, estou aberto aí. Valeu. Diga. Restrição no filtro? Como assim? A restrição do meu filtro é o esquema. Se você pedir alguma coisa diferente do meu esquema, eu vou validar ali e não vai bater, entendeu? O ID, no final das contas, ele é um string também. Ok? Então você vai conseguir passar qualquer conteúdo ali. Se você me passar alguma coisa que na minha base eu não vou conseguir consultar, não vou te retornar nada. Sim, eu faço uma query diferente. Porque, na verdade, o que eu tenho que ter, eu tenho que ter no meu back-end, né? Alguém que me traga essa informação. Se eu conseguir fazer alguma query, ou chamar uma outra API, consultar em arquivo, qualquer merda, que consiga me retornar isso aí, tá beleza. O GraphQL não está interessado nisso aí, entendeu? Assim, se você expôs, você implementou, estou devolvendo. E é isso. Desde que você siga na sua query aquele esquema que você se propôs. Sacou? Uma dúvida que eu fiquei. Uhum. Quando você listar todos os contratos, ele vai para cada contrato, e eu quero contrato cliente, por exemplo. Para cada contrato, ele vai fazer uma consulta para o cliente. Então, ele vai ter Se você... bom, eu não expus ali nenhum cara que eu pegasse todos os contratos. Mas seria. Por quê? Na hora que ele estivesse executando, ele ia chegar lá no elemento root lá, que é o contrato, ia ser uma lista do objeto contrato. Aí na hora que ele acabasse essa execução, ele ia pegar, então, ver que ele tem na mão uma lista. Então, para cada contrato, ele sairia, então, percorrendo as informações que ele quer do contrato. Aí chegaria em cliente, para cada um ele estaria buscando cliente. Provavelmente tem formas de eu melhorar a performance disso aí na hora que eu implemento o meu back-end. Ainda também não sei como. porque Mas, do lado, o cliente fez uma chamada só, mas por exatamente. Você tá fazendo várias. Exatamente. Então, assim, o Facebook conserta isso com aquele negócio que chama data load. Não sei, que eu ainda também não estudei, mas que é justamente isso. Alguém intercepta, junta um tanto de ID e faz uma consulta só. Entendeu? Consegue cachear também. Você vai cachear tanto no seu... Você pode cachear na sua API. Você pode cachear... Na API que eu tô falando assim, né? Se cada repositório daquele meu tá chamando uma API de cliente, não sei o que, eu vou ter cache do lado de lá. Eu posso ter cache do lado de cá. E por aí vai. Eita. Será? Pô, não vou conseguir nem mostrar meu obrigado que esse cara, né? Galera, enfim. É isso mesmo que eu tinha para apresentar. Mais alguma outra pergunta? Então é isso. Obrigado demais aí pela presença. É só isso aqui, ó. Tinha as referências. Quem estiver interessado, eu vou mandar depois a apresentação lá. Muito importante, primeiro aí, quem está interessado no assunto, o graphql.org é a página mantida pela comunidade aí. Foi a primeira coisa que eu fiz, porque lá tem um tutorial, um /learn lá, que ele sai explicando direitinho, passo a passo, como funciona isso, como é que define esquema, depois como é que é validação, como é que é execução, cita um pouco de questão de como vai fazer cache, entre outras coisas. O GitHub do GraphQL.net, que é a biblioteca que eu utilizei nessa POC. Lá tem exemplos também, tá o código tudo lá. E aí, 3 artigos. Um do Medium, GraphQL em .NET Core Project, GraphQL versus Rash,
e Exploring GraphQL and Creating a GraphQL Endpoint in ASP.NET Core. São algumas referências, mas tem muita coisa no Google. Colocar GraphQL lá, vocês vão achar até voltado para mais interesse de vocês. Começou. Eu tô de olho. Eu até falei que eu tô de olho naquele item 4 lá, na hora que sair ele, eu... Bem simples de entender. Bem simples. Na hora que começar, eu vi que liberou os primeiros só, mas nos próximos dias deve liberar o restante. Exatamente. Vale muito a pena ver também. É muito simples. É uns 40 minutos, eu acho. 40, Uns 40, 50 minutos. A apresentação foi muito boa. Bom, é isso. Valeu.